Olá, tudo bom? Nesse vídeo de hoje eu vou falar para você sobre os benefícios do própolis. Qual é a melhor forma de consumir o própolis? Será que é em spray? Será que é em gotinha? Tem o extrato alcoólico? Qual é a diferença deles? Para que serve o própolis? Ele é bom para garganta, para infecção? É bom para o câncer? Quais são os benefícios reais do própolis? Fica comigo até o final que você não vai querer perder, inclusive quais são as contraindicações também. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, aproveita agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Aqui tem vídeo novo todos os dias e você não vai querer perder. Se por acaso você não sabe o que é o própolis, eu vou te explicar rapidamente. Quando a gente pensa em abelha, a gente pensa sempre em mel, né? Aquele docinho que a gente consome lá, que elas vão lá nas florzinhas e pegam o pólen e transformam no mel. Só que além do mel, as abelhas também sabem produzir o pólen e a geleia real, mas esse é assunto para outro vídeo. O pólen não, o própolis. O própolis, ele é utilizado, na verdade, ele é como se fosse uma resina que é usada para botar em volta da colmeia, para evitar, porque a colmeia são aqueles pedacinhos assim, né, que são meio vazados, e eles botam o própolis ali como se fosse um cimento, uma argamassa, para evitar que bichos e outros insetos entrem e, né, enfim, invadam a colmeia deles. Então, o própolis é uma resina. E o própolis já vem sendo estudado há muitos e muitos anos porque ele tem muitos benefícios super interessantes para a nossa saúde. Já é usado há muitos anos, realmente desde a antiguidade, para feridas, para tratamento de úlceras, para tratamento de problemas de pele. Eu vou falar mais disso para você aqui agora. O mais comum é você ver o própolis comercializado como extrato alcoólico de própolis, onde eles colocam o própolis em um líquido alcoólico e você pinga algumas gotinhas na água, no suco, enfim, para consumir. Mas também tem a cera do própolis, tem pomadas à base de própolis, tem spray de garganta com própolis, tem até bala com própolis. Então, na verdade, o própolis pode estar, dependendo da sua necessidade, em várias apresentações diferentes, porque, por exemplo, o própolis é muito utilizado para quem tem problemas de herpes, principalmente herpes labial, herpes genital, e tem algumas pomadas com própolis que as pessoas passam. Eu vou falar mais disso para você depois, porque o própolis tem capacidade antiviral muito interessante. Tem pessoas que passam algum tipo de spray na garganta ou na boca para evitar afta. Eu também vou te explicar mais disso agora. Vamos começar falando sobre os principais benefícios do própolis. O própolis tem na sua composição a pinocembrina, que é um composto que ajuda muito a tratar a ferida, porque tem capacidade antifúngica, anti-inflamatória, regenerativa. Então, normalmente, as pomadas que têm própolis aceleram a cicatrização da pele. Sempre se lembra que se você tem algum problema específico de pele, é sempre interessante que você consulte antes o seu dermatologista, o seu médico, para ver se no seu caso específico é indicado para você ou não. Mas já se sabe que o própolis tem um potente poder de cicatrização, principalmente para a pele. O própolis também tem um papel muito interessante na regulação e melhora do sistema imunológico. As pessoas que consomem o própolis regularmente têm um sistema imunológico mais fortalecido. E algumas pessoas falam, eu tomo própolis há tantos anos e não fico resfriado, quando fico muito rapidinho. Porque o própolis consegue regular mesmo, dar uma melhorada muito impressionante no sistema imunológico. Ele também tem um papel bem interessante com o vírus da herpes. A herpes é um vírus e que a grande maioria das pessoas tem, mas algumas pessoas, por ter o sistema imunológico mais enfraquecido, manifestam o herpes com mais facilidade, enfim. E principalmente algumas pessoas têm muito herpes labial por causa do sol, feridinha que rachou a boca e aí o herpes aparece e às vezes leva semanas para curar. Existe uma pomada no mercado com medicação que as pessoas normalmente passam para melhorar os sintomas e facilitar, favorecer a cicatrização. Mas já tem uma pomada também com herpes, com o própolis, que já está alguns estudos que fazem a correlação, que falam que a pomada com o própolis favorece a cicatrização da ferida de herpes mais rapidamente do que a do remédio. Você pode, de repente, perguntar para o seu médico se isso procede no seu caso, ver se para o seu caso seria indicado. É uma alternativa mais natural e, pelo visto, com um resultado mais rápido, porque o que a grande maioria das pessoas que têm herpes reclama é que o herpes leva muito tempo para ser curado, cicatrizado, fica aquela ferida feia no rosto, incomoda, as pessoas olham, perguntam, e se acelerar a cicatrização, vai ser mais interessante nesse caso. O própolis, em conjunto com a vitamina C, também está muito relacionado à prevenção de doenças infecciosas respiratórias.
ou a resolução delas de uma forma mais rápida. Então foi aquilo que eu estava falando, normalmente as pessoas que tomam própolis, tomam no suco de laranja de manhã e falam, ai Patrícia, eu não fico resfriada há muitos anos, tem alguns pacientes assim, ou quando fica um dia já resolvo, rapidinho já resolvo, porque o própolis realmente tem essa capacidade muito boa de regular o sistema imunológico, principalmente com relação a questões respiratórias. O própolis também tem um papel bem clássico, que a maioria das pessoas sabe, de antisséptico natural. Algumas pessoas que querem limpar uma ferida, um machucado, às vezes têm o hábito de passar alguma pomada com própolis ou um spray de própolis para isso. É sempre bom lembrar para você que, Patrícia, isso era muito utilizado na antiguidade, limpava-se feridas com própolis, claro, porque não tinha outra opção, né? Não tinha, de repente, um sabonete específico para isso, ou uma pomada. O que eu tô querendo dizer é que ele tem essa propriedade. Mas sempre que a gente fala com ferida, pele aberta, machucado, bolha, é muito importante que você primeiro consulte o seu médico e veja se para aquele caso, essa pomada que parece ser tão natural é indicada, porque às vezes com ferida aberta a gente nunca se sabe se pode ser porta de entrada para alguma infecção. Então cuidado com aquela pomada que você já tem aberta lá um tempão em casa, ou de pingar própolis que você comprou ali na vendinha do lado, que você não sabe a procedência. Sempre que a gente tem ferida aberta na nossa pele, é uma porta de entrada para a corrente sanguínea que pode dar um problema muito maior. Estou falando das propriedades do própolis, mas tenham sempre cuidado com a sua saúde, com a sua pele, com o nosso corpo de uma maneira geral. Como o própolis tem essa capacidade antisséptica natural e de combater algumas bactérias, ele é muito utilizado como antisséptico da boca. Algumas pessoas que têm gengivite, que têm cárie de repetição, que têm realmente mais dificuldade de manter uma boa higiene da boca, fazem às vezes gargarejo com própolis ou usam spray de própolis, mas aí tem que ter cuidado para esse spray não ter um tipo de açúcar ou xarope, porque às vezes eles querem deixar mais gostoso e botam açúcar aí pra boca, né? Se você quer evitar a cárie e botar um spray com açúcar, isso é ruim, mas se você conseguir um spray com própolis, hortelã com própolis, ou fazer em casa um gargarejo de água com própolis, não precisa nem comprar nada industrializado, só o própolis mesmo, vou botar numa água e fazer um gargarejo depois do almoço, depois do jantar, pode ajudar a deixar a sua boca mais limpa e mais refrescada. Além disso, um outro papel bem interessante do própolis é que ele pode ajudar a relaxar os vasos, as artérias onde passa o nosso sangue, e com isso aumentar a luz do vaso, da artéria, da arteríola, e fazer com que a pressão seja menor desse sangue. Então ele ajuda a dar uma regularizada na pressão arterial. Se você tem problema de pressão, acrescentar o própolis, fazer atividade física, comer bem e tomar a medicação que o seu médico te passou, tudo isso em conjunto pode ajudar. Alguns estudos também fazem uma correlação positiva entre o consumo de própolis e a liberação da histamina ser mais lenta, ou seja, evitar episódios de rinite alérgica, quadro respiratório, de alergia. Então, se você sofre com pólen, com a chegada da primavera, ou de repente com a mudança de temperatura e tem rinite alérgica, o própolis também pode te ajudar. O própolis também está muito relacionado a uma pele saudável, já tem muitas pomadas com própolis para melhorar a pele, para deixar a pele mais emoliente, mais umedecida, mais tratada, mais hidratada. Tem outras pomadas para queimadura que tem base de própolis. Eu só tenho que fazer de novo aquela ressalva de que se você está com qualquer problema na pele, cuidado com as pomadas muito alternativas, que você não sabe direito a procedência, porque qualquer tipo de ferida, bolha, machucado é uma porta de entrada de infecção para a nossa pele. Então, às vezes a gente pensa, é só na pele, mas pode dar um problema muito maior. Mas, de qualquer forma, como ele tem essa capacidade regenerativa e cicatrizante, o própolis tem sim esse poder de regenerar a pele. Então, para quem o própolis é contraindicado? Normalmente, para as pessoas que têm alergia a mel, têm alergia à abelha, a gente já tem um certo cuidado com a administração do própolis, que pode ser que tenha uma alergia cruzada aí. Ele não é indicado para mulheres grávidas, para mulheres que estão amamentando, porque ainda não foi amplamente estudado nesses casos. Se você tem problemas de coagulação e tem que tomar cuidado com alguns alimentos que podem fazer com que você tenha o sangue mais de hemorragia e o sangue fique mais fino, o própolis não é indicado também, então nesse caso tem que ter muito cuidado. E além disso, a gente tem que ter cuidado também, porque se você tem asma, nesse caso especificamente, o própolis não é indicado. Mais uma vez, se você tiver qualquer tipo de dúvida, conversa com o teu médico, porque ele te conhece pessoalmente, sabe de todo o seu histórico de saúde e vai poder te orientar bem melhor com relação a isso. Se você quer saber se o própolis engorda ou emagrece, pode te ajudar. Eu tenho um vídeo falando especificamente sobre isso aqui no canal. Sugiro que você dê uma olhadinha para entender melhor como é que isso funciona. Você costuma utilizar o própolis na sua alimentação no dia a dia? Já usa há muito tempo? Só tem coisa boa para contar? Ou já usou um tempo e não teve resultado nenhum? Me conta aqui embaixo que eu vou adorar saber a sua opinião sobre isso. Deixa sua curtida no vídeo porque isso me ajuda bastante. E se você é novo por aqui, não perde mais tempo. Se inscreve agora no canal, ativa o sininho. Eu tenho vídeo novo todos os dias dos benefícios dos alimentos, do que engorda, do que emagrece, receitas, muitas dicas legais para sua saúde, você não vai querer perder.
Até a próxima. Tchau, tchau.